quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de matemática? Hoje o nosso tema será figuras geométricas planas. Eu sou a professora Carla. E eu sou a professora Flávia. Tudo bem, estudantes? E vamos ver os materiais que precisaremos para hoje? Professora Flávia, você nos ajuda? Claro, vamos lá! Para hoje, nós vamos precisar de um caderno para anotações, lápis e borracha. Um tempinho para você separar esse material. Materiais organizados. Agora vamos relembrar a aula anterior. Professora Flávia, o que fizemos? Na aula anterior, nós conhecemos um pouquinho a mais da história do Thomas e do Lucas, que decidiram passear pelos parques de Curitiba e andar de bicicleta. E daí eles observaram a extensão da pista de alguns parques. Lembra, professora? Lembro. E a partir da extensão das pistas que nós encontramos em alguns parques da nossa cidade, nós trabalhamos com o quilômetro. Então, nós resolvemos algumas situações, problemas sobre o quilômetro e também a relação do quilômetro com o metro. Tudo bem? Depois nós tínhamos ainda uma tarefa para ser feita. Então, vocês deveriam descobrir quantos metros cada fração representava. Lembram-se? Então, professora, 3/5 do quilômetro. Como poderíamos descobrir quanto equivale em metros? Bom, professora Carla, nós podemos fazer a reta para representar o nosso quilômetro. Dividi-la em 5 partes, que é o nosso denominador, e considerar 3 partes. Então, 1.000 divididos por 5, 200 metros. E eu quero 3 partes, então vai dar 600 metros. Isso mesmo, e vocês deveriam ter registrado que 3/5 do quilômetro representam 600 metros, tudo bem? Mas tínhamos mais algumas frações, então vamos lá. 2/4 do quilômetro. Professora Flávia, como resolveríamos? Bom, professora Carla, neste caso, a nossa reta, que vai do 0 a 1 quilômetro, nós iremos dividir em 4 partes. E daí nós vamos considerar 2 dessas partes. Então, 1.000 divididos por 4, 250 metros. 2 vezes 250 metros, 500 metros. Isso, e novamente, lembrando que você deveria registrar sua resposta. Mas ainda tínhamos mais frações. Então, 4/10 do quilômetro. Como faríamos, professora? A nossa reta agora, nós vamos dividir em 10 partes. E considerar 4 dessas partes. Então, 1.000 metros divididos por 10 vai dar 100 metros. Vezes 4 partes, 400 metros. Isso, e agora por último teríamos 3/4 do quilômetro. E aí já está a nossa reta representada. Mas ainda falta alguma coisa, não, professora Flávia? Sim, agora vamos calcular. 1.000 metros divididos por 4 vai dar 250 metros. Só que nós precisamos de 3 dessas partes. Então, 3 vezes 250 metros correspondem a 750 metros. Então, tarefa corrigida. Lembrando que vocês deveriam ter suas atividades registradas no caderno. Não se esqueçam porque é bastante importante. Então, para a aula de hoje, vamos ver se você consegue descobrir que lugar é esse. Professora Flávia, apenas por essa foto, você consegue descobrir que lugar é esse? Olha, professora, apenas que é um parque, que tem uma área verde, mas eu não consigo identificar qual parque. Então vou tentar dar mais uma chance. Olha lá, e agora olhando essa nova foto, será que você já sabe que parque é esse? Ah, professora, essa imagem já é muito familiar, mas tem mais uma para eu ter certeza? Então vamos lá, terceira foto. E agora eu acredito que muitos irão descobrir. Que lugar é esse? Agora eu não tenho dúvidas, professora, é o Jardim Botânico. Isso, então o Jardim Botânico é o que nós vamos
conhecer um pouquinho melhor hoje. Ele fica na Rua Engenheiro Ostoia Roguski, no número 690, no bairro que também se chama Jardim Botânico. Então, olha lá, agora nós vamos assistir um breve vídeo que conta um pouquinho da história do Jardim Botânico de Curitiba. Inaugurado em 5 de outubro de 1991, o Jardim Botânico é um dos pontos turísticos mais visitados de Curitiba, sendo considerado o cartão postal da cidade. Seu nome oficial é Jardim Botânico Municipal Francisca Maria Garfunkel Rittbitter, uma homenagem à urbanista e pioneira no trabalho de planejamento urbano de Curitiba. Situado na Rua Engenheiro Ostoia Roguski, numa área de 245 mil metros quadrados, o Jardim Botânico, além de um lindo jardim, abriga muitas opções de lazer para os visitantes, como bosque de araucárias, trilhas, estufas, museu, pavilhão de exposição, lago, espaços para práticas esportivas, além de um maravilhoso Jardim das Sensações. A estufa de ferro e vidro foi inspirada no Palácio de Cristal de Londres. Dentro dela, existem exemplares de plantas características das regiões tropicais e uma fonte de água que passa por debaixo da estrutura, desaguando em uma fonte do lado externo. Contemplando a beleza da estufa está um imenso jardim estilo francês, com seus canteiros geométricos, chafarizes e a linda escultura intitulada Amor Materno do artista João Zacco. O Bosque de Preservação Permanente, por sua vez, ocupa mais de 40% da área total do parque. Percorrendo sua trilha, podemos observar as nascentes, que desembocam nos lagos, e trilhas em meio à mata nativa. O velódromo, que foi inaugurado em 1979, antes mesmo da criação do Botânico, é uma ótima opção para práticas esportivas e atividades físicas. O Museu Botânico foi fundado em 28 de junho de 1965 e está localizado dentro do Jardim Botânico desde 1992. O local também possui espaço para biblioteca especializada, auditório e salas de exposições permanentes e temporárias. No Jardim das Sensações, existe um trajeto de 200 metros que podem ser percorrido com os olhos vendados, onde os visitantes e estudantes podem sentir a textura e o aroma de uma planta ou identificar uma flor apenas pelo toque e pelo cheiro. O Jardim Botânico abre todos os dias, das 6 da manhã até as 20 horas da noite, e o Jardim das Sensações de terça a domingo, das 9 às 17 horas, podendo ser fechado em dias de chuva. Então, estudantes, vocês gostaram do vídeo do Jardim Botânico? Professora Flávia, você já conhece o Jardim Botânico de Curitiba? Já, professora, eu adoro passear nesse lugar. Bom, eu vou confessar que eu também gosto muito e passo muitas vezes bem pertinho dele porque ele está no caminho que vai para minha casa. Então, eu gosto bastante. E ele é bastante interessante, você não acha, professora? Sim, ele tem muitas opções de lazer e também tem muitos conhecimentos esse parque, né, professora? Isso mesmo. Então agora nós vamos ver mais um pequeno trecho de um vídeo que fala sobre o Jardim Botânico para que você tente descobrir sobre o que falaremos hoje. Bom, ao visitar o Jardim Botânico, uma das primeiras coisas que avistamos é essa imensa estufa. Com cerca de 458 metros quadrados, a estufa de ferro e vidro foi inspirada no Palácio de Cristal de Londres e abriga em seu interior exemplares vegetais característicos das regiões tropicais. Além dela, encontramos por aqui o Jardim das Sensações, a Galeria das 4 Estações,
jardins geométricos e um bosque de mata nativa, com caminho para corrida ou caminhada. Então, estudantes, será que vocês conseguiram descobrir sobre o que falaremos na nossa aula? Professora Flávia, o que você acha? Bom, professora Carla, a aula de hoje nós vamos falar sobre os jardins geométricos do Jardim Botânico. Isso mesmo. Então vocês puderam ver aí nas duas imagens, nos vídeos que vocês viram anteriormente, algumas formas dos jardins geométricos que tem lá no Jardim Botânico. Então veja essa imagem. Professora Flávia, que forma será que nós podemos pensar aí a partir desse jardim? Olha, professora, olhando para esse jardim, me lembra o formato de um triângulo em um desses canteiros. Isso mesmo. Então veja, se nós pegarmos apenas uma parte do jardim, nós podemos relacionar sim a um triângulo. Então a gente relaciona a uma figura geométrica. Mas será que tem mais, professora? Vamos olhar outra imagem, professora? Vamos lá. Então, o jardim visto um pouco mais de longe. Olha lá. Será que a gente consegue alguma outra figura geométrica? Olha, professora, nesta imagem, aqui nós podemos observar algo parecido com um quadrilátero. Isso mesmo. Então, quando nós percebemos, aí podemos verificar um quadrilátero. Não podemos dizer que é um quadrado, porque nós teríamos que medir e ver se as relações dele estão bem corretas. Mas ele é um quadrilátero, sim. Tudo bem? Então, vamos adiante. Então, observe a vista aérea agora do Jardim Botânico. Essa foto que está aí ao lado. Então, quais figuras geométricas planas podemos observar nessa imagem? Você deverá desenhar no seu caderno e encontrar um eixo de simetria, que nós trabalhamos algumas aulas atrás. Então, pense lá, o que era mesmo um eixo de simetria? E agora é o momento em que você vai colocar a data de hoje, o nome da nossa aula de hoje, que é Figuras Geométricas Planas, e resolver essas questões. Lembre-se, não precisa copiar, apenas resolvê-las. Então agora é um tempinho para você.
então, estudantes, pensaram sobre essas questões? Vamos agora pensar juntos? Professora Flávia, o que o nosso estudante poderia ter pensado aí na primeira questão? Bom, professora Carla, na primeira questão nós podemos observar o triângulo e um quadrilátero nesses jardins do Jardim Botânico. Isso, então nós temos aí a primeira imagem do triângulo. Então, você poderia ter observado outro triângulo. Nós só marcamos um para que você entenda que ali é algo similar a um triângulo. Tudo bem? E depois nós temos também um quadrilátero. Ele lembra bastante um quadrado, mas como nós não sabemos a medida exata dele, nós vamos chamá-lo de quadrilátero. Tudo bem? Depois você deveria ter desenhado essas figuras no seu caderno e encontrado um eixo de simetria. Mas, professora Flávia, será que os nossos estudantes lembraram o que era um eixo de simetria? Acho que sim, mas vamos ajudá-los, professora? Vamos. Então, olha lá. Por exemplo, na nossa primeira figura. Como nós acharíamos um eixo de simetria aí, professora Flávia? Bom, professora Carla, temos aqui o eixo de simetria do nosso triângulo. Ou seja, dividindo a figura nesta direção, os dois lados são igualmente opostos. E aí nós podemos perceber também que eles são opostos, mas de forma refletida, né? Se a gente pegar e colocar um sobre o outro, aí sim eles ficarão iguais, se nós dobrarmos ao meio a partir do eixo de simetria. Lembram-se disso da nossa aula de simetria? Bem, mas o triângulo foi fácil, certo, professora? Certo. Mas o quadrilátero, como nós não sabemos se ele tem as medidas exatamente do quadrado, para esta tarefa nós consideraremos como um quadrado perfeito. Então ele é um quadrado. E aí você tem várias opções para achar um eixo de simetria. Mas nós vamos mostrar todos aqui para que vocês possam entender. Professora Flávia, qual seria o primeiro eixo de simetria aí? Bom, professora Carla, nós podemos observar um eixo na vertical. E aí os dois lados são iguais. Mas teríamos outros, não é mesmo, professora? Sim, também podemos imaginar um eixo na horizontal. E aí esses dois lados são iguais. Mas será que acabou? Não temos mais, professora. Então teríamos mais a partir das diagonais. Então, se eu divido ele na diagonal, quando eu faço dobrando que um fique sobre o outro, ele também fica idêntico. Tudo bem? E ainda temos outra diagonal. Olha lá. Então, no caso do quadrado, nós temos 4 eixos de simetria, mas você deveria ter encontrado pelo menos um. Tudo bem? Então, agora vamos para a nossa leitura de hoje, professora Flávia. Vamos lá. E qual será a nossa leitura hoje, professora? Então, a leitura de hoje é... Nossa, O Desastrado? Mas quem será que é o desastrado? Porque existe uma palavra escondida aqui, né, professora? Isso mesmo. Então, agora nós vamos dar algumas pistas para você tentar descobrir quem é o desastrado. Então, ele é desastrado, já está dizendo ali na capa do livro. Então, Exatamente. A primeira pista nós já sabemos. É uma figura plana de 4 lados. Ah, então ele é um quadrilátero. Isso, mas nós temos vários tipos de quadriláteros. Então, nós precisamos definir e descobrir qual quadrilátero. Bom, é a figura plana obtida ao contornar a base deste objeto que está aí na sua tela. Nós trouxemos um parecido. Professora Flávia, se nós contornarmos a base desse objeto, Vamos lá, então? vamos lá, o que será que encontraremos? Então, vamos posicionar o objeto em cima de uma folha e vamos fazer o contorno da sua base. Então, olha lá. Contornando esse objeto, o que será que vamos obter? Só fechar aqui. Obtivemos esta figura, professora. Esta figura é bastante similar Ao quadrado. ao quadrado. Então, conseguimos descobrir
Olha lá. Então, a nossa história de hoje é O Quadrado Desastrado. E quem é a autora, professora? A autora dessa história é a Martina Scherner. E a editora é a Vieira e Lentz. Então, vamos à nossa história? Vamos lá. Era uma vez um quadrado, sujeito muito correto, medida igual em cada lado e só ângulo reto. Havia sido desenhado de um jeito caprichado, dentro do caderno quadriculado. Eis que certa feita, entre uma soma errada de uma conta mal contada, viu uma linda circunferência. Ficou encantado com tanta opulência, tanta curva e tão perfeita aparência. Todo mundo sabe que todo sujeito apaixonado fica um pouco atrapalhado. Cego de amor que estava, nada mais enxergava. Tropeçou em uma linha, rolou pela margem e só parou lá na página vizinha. A confusão estava armada e a lição ficou bagunçada. O pobre quadrado tinha desmaiado. Acharam até que tivesse morto, mas só estava bem torto. Num losango se transformara, os lados iguais ainda tinha, e alguma simetria também. Mas os ângulos, entortara, 90 graus foram pro além. O triângulo, me ajude, perdi minha identidade, já não quero mudar nessa idade. O triângulo, para ajudar, puxou o vértice até ele esticar. Tá ficando bonito, mas para total perfeição, só com a eliminação de uma vértice e de um lado, para ficar como eu, triangulado. Não, o nosso polígono quase chora, da antiga forma não resta muito agora. Você parece uma pipa, é uma forma bonita. Quer voar pelo céu afora? Ai, que tristeza! Foi-se toda a minha beleza. A reta, cansada de tanta reclamação, foi dar orientação. Encolhe essa barriga e ajusta a medida. Tanto esforço que fazia, parecia fazer efeito, pois o nosso sujeito, um trapézio já parecia. O pentágono pediu para tentar. Vamos puxar esse ângulo até esticar. E depois de uis e ais, a forma já melhorava. Os ângulos e lados já eram 2 e 2 iguais. Um paralelogramo virara. Vamos todos juntos fazer um mutirão. Os de lá puxam, eu daqui dou um empurrão. Já me sinto mais confortado. Ainda não sou um quadrado, mas fiquei parecido, ainda que um pouco comprido. Veja por outro lado. Essa forma tem uma vantagem. Será alto ou baixo, de acordo com a necessidade. Compreendo o ponto de vista, mas entendam que eu insista. Tenho vocação para quadrado, só assim ficou recuperado. Vamos cortar um pedaço, sugeriu o compasso. Não, por favor, deixe um moço inteiro. Constrangido e atrapalhado, o moço apaixonado ficou tão envergonhado que emudeceu. Quem falava era sua amada. Deixa que tento eu. A circunferência abraçou o quadrado, que ainda machucado foi se soltando, foi se encaixando e quando viu, estava ajustado. Eles se pareciam, na essência, no encaixe perfeito. Do nosso sujeito, as diagonais eram exatamente iguais ao diâmetro da circunferência.
O moço feliz retribuiu o abraço. Então, sua medida do lado era o diâmetro exato daquele que o havia curado. E de abraço em abraço, de ajuste em ajuste, o quadrado ficou quadrado e viveu feliz para sempre, bem igual de cada lado. Então, professora Flávia, o que você achou dessa história? Ai, professora, achei bem interessante e apaixonante também, né? É muito romântica. Viram só? Até na matemática podemos ter amor de verdade. Mas nós amamos a matemática, não é, professora? Exatamente, eu aposto que nossos estudantes também. Eu também acho. Então, além do fato de que também podem existir histórias de amor na matemática, o que mais aprendemos com este livro, professora Flávia? Nesta história, professora, nós percebemos que tem diferentes figuras geométricas planas e cada uma delas tem uma categoria bem específica, porque todas as vezes que mudavam o quadrado, ele acabava virando outra figura. Então, tem vários quadriláteros, né? Isso, então na nossa história nós podemos ver muitos quadriláteros. Então agora vamos pensar um pouquinho nesses quadriláteros? Então, professora, retomando lá, o quadrado, conforme estava na nossa história, né, ele estava lá, então, era uma vez um quadrado, sujeito muito correto, medida igual em cada lado e só ângulo reto. Mas o que será que quer dizer isso, professora? Bom, professora, vamos olhar mais de perto essas características do quadrado? Isso, então na própria história ela já nos dá uma dica de algumas características, mas nós podemos pensar um pouquinho melhor. Então olha lá, o nosso quadrado de verdade precisa ter 4 lados de mesma medida, não é mesmo, professora? Exatamente, o quadrado tem os 4 lados iguais. Então agora vamos observar esses 4 lados de mesma medida? Olha lá, professora Flávia, será que eu já posso dizer só olhando esta parte que de fato ele é um quadrado? Bom, professora, vamos ver se ele atende aos outros critérios do quadrado também? Isso mesmo, então nós também precisamos de 4 vértices. Será que temos aí 4 vértices? Sim, os vértices são o ponto de encontro desses lados. Isso, e também precisamos de 4 ângulos retos. Será que nós temos esses ângulos retos, professora? Vamos verificar, os ângulos retos são os ângulos de 90 graus. E este aqui tem 4 ângulos de 90 graus. Isso mesmo. Então, de fato, esta figura é um quadrado. Tudo bem? Então, já pensamos nas características do quadrado. Mas, algum dos objetos tem ao menos uma face quadrada? Desses objetos que estão na tela, será que nós podemos perceber faces quadradas? Então agora é o momento de você, estudante, observar as imagens e tentar descobrir. Então um tempinho para você. Então, estudante, você conseguiu chegar a uma conclusão?
algum dos objetos tem ao menos uma face quadrada? Professora Flávia, será que tem? Bom, professora, vamos analisar o primeiro objeto. Nós temos aqui um cilindro. Ele não tem face quadrada porque a base dele é circular. Então, não serve para nós. E o próximo? O próximo, nós temos um dado. O dado tem uma base quadrada. Isso, então esse poderia ser. E a próxima figura? Na próxima, nós temos a representação de um chapéu de aniversário. Este também não tem faces quadradas. Então também não serviria para nós. Mas e essa pirâmide? É uma pirâmide de base quadrada, nós podemos ver pela imagem. Então ela serviria, professora Flávia? Essa sim, porque ela tem a sua base quadrada. Isso mesmo. Então a pirâmide e o dadinho serviriam como respostas aí para nossa questão. Mas nós tínhamos outros quadriláteros, não tínhamos, professora Flávia? Sim, lembra que à medida que ele ia se entortando e repuxando, ele virava outros quadriláteros, né? Isso mesmo. Então vamos pensar em outro quadrilátero? Agora olha lá, segundo a nossa história, então nós tínhamos um paralelogramo. E pensando lá na nossa história, ele dizia que depois de u's e ais, a forma já melhorava. Os ângulos e lados já eram 2 e 2 iguais. Um paralelogramo virara. Professora Flávia, será que essas características estão corretas? Vamos olhar mais de perto, então, esse paralelogramo, professora? Isso, para podermos perceber as características agora de um paralelogramo. Então, olha lá. Um paralelogramo precisa de 4 lados, sendo 2 pares de lados paralelos e de mesma medida. Será que temos? Vamos pensar aqui. Olhe os lados aí, professora Flávia. Será que essa característica está representada aí na nossa figura? Sim, professora, porque aqui nós podemos observar que este lado paralelo a esse tem a mesma medida. E este lado, que é paralelo a esse, também tem a mesma medida. Então, nós temos 2 pares de lados paralelos. Isso mesmo. Bem, mas ainda precisaríamos de 4 vértices. Temos esses vértices aí, professora Flávia? Sim, nós temos 4 vértices nesta figura. Depois ainda precisamos de 4 ângulos, sendo 2 opostos de mesma medida. Então, será que isso acontece, professora Flávia? Então, vamos verificar. Oposto é o lado contrário, né? Isso. Então, este ângulo vai ter a mesma medida que este ângulo e este ângulo a mesma medida que este ângulo. Então, podemos dizer, sim, que nós temos aí nesta figura um paralelogramo, porque nós verificamos cada uma de suas características. Tudo bem? Então, agora vamos pensar um pouquinho. Olha, esta é a representação de uma obra de arte de Luiz Sassilotto. Que figuras geométricas planas o artista usou na composição desta obra? Então, agora é o momento de você observar com bastante atenção e apenas anotar a sua resposta. Então, agora um tempinho para você.
estudantes, descobriram quais as figuras geométricas planas estão aí nessa obra de arte? Professora, quais seriam? Bom, professora, eu visualizei aqui o triângulo e também quadriláteros. Isso mesmo, então triângulos e quadriláteros. Bom, mas nós ainda tínhamos na nossa história mais um quadrilátero. Vamos pensar nele agora? Então, olha lá, nós tínhamos o trapézio e ele dizia assim: encolhe essa barriga e ajusta a medida. Então, vamos pensar nas características dele agora? Então, olha lá, um trapézio precisa de 4 lados, sendo um par de lados paralelos. Então, vamos verificar, professora Flávia? Vamos lá? Olha lá, nós temos aí um par de lados paralelos? Sim, professora, nós temos este lado paralelo a esse. Só que daí nesta figura é só um par paralelo. Por quê? O outro par não é paralelo. Isso mesmo. E depois nós precisaríamos ainda de 4 vértices. Temos 4 vértices? Sim, nesta figura nós temos 4 vértices. E ainda 4 ângulos. Será que temos 4 ângulos? Sim, porque para cada vértice eu tenho um ângulo. Então, 4 ângulos. E aí nós teríamos as características dos nossos trapézios. Então agora vamos pensar mais um pouquinho. Amanda e Mateus foram caminhar. Então veja aí o caminho que eles fizeram. Qual quadrilátero que representa o percurso que eles fizeram? Então agora, um tempinho para você pensar aí na sua resposta. Então, estudantes, conseguiram descobrir qual quadrilátero que representa o percurso que as crianças fizeram? Professora Flávia, qual é esse quadrilátero? Este aqui, professora, é um trapézio. Isso. Então, agora vamos pensar no nosso resumo de hoje. Então, figuras geométricas planas. Nós temos lá o nosso quadrado, professora Flávia. Quantos lados nós temos no quadrado? No quadrado, nós temos 4 lados iguais. E quantos vértices? Nós temos 4 vértices. E ângulos? Para cada vértice, um ângulo. Então, 4 ângulos também. Então, preenchemos com 4 lados, 4 vértices e 4 ângulos. Então, agora vamos para o paralelogramo. Quantos lados ele tem? O paralelogramo também tem 4 lados. E quantos vértices? Ele possui 4 vértices. E quantos ângulos? 4 ângulos também. Então, preenchendo aí, temos paralelogramo, 4 lados, 4 vértices e 4 ângulos. E agora o nosso trapézio. Quantos lados teremos? O nosso trapézio tem 4 lados. Quantos vértices? 4 vértices. E quantos ângulos? 4 ângulos também. Então, agora a informação preenchida é o momento que você vai copiar este pequeno resumo no seu caderno. Tempinho para você.
Resumo copiado, agora vamos para o nosso quiz. Vamos testar os conhecimentos sobre a aula de hoje. Professora Flávia, preparada? Preparada, vamos lá. Então, primeira pergunta. No Jardim Botânico de Curitiba, os canteiros são estranhos, tubulares, geométricos ou suspensos? Eles são geométricos, professora, porque eles lembram a forma de figuras geométricas. Isso, então, resposta correta, letra C. Os canteiros são geométricos lá no Jardim Botânico. Então, segunda pergunta. Os quadriláteros possuem 3 lados, 4 lados, 5 lados ou 6 lados? Vou dar uma dica. Agora ficou fácil, professora. Letra B, 4 lados. Isso mesmo. Agora pergunta número 3. O telhado da casa que está aí na imagem lembra qual figura plana? Será que é um paralelogramo? Será que é um quadrado, um trapézio ou um triângulo, professora Flávia? Ele lembra um trapézio. Então, resposta correta, letra C. Ele lembra um trapézio. E agora, pergunta número 4. Quais figuras geométricas planas que Luiz Sassilotto utilizou na composição desta obra que está aí na tela? Será que foram círculos? Será que foram quadriláteros? Será que são triângulos? Ou será que temos aí quadriláteros e triângulos? Qual das opções, professora? Nessa composição, nós temos quadriláteros e triângulos, letra D. Isso mesmo, então resposta correta, letra D. Então agora, para hoje, a nossa aula era essa. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Tchau, estudantes, até a próxima aula.